Então, boa noite a todos e a todas. A Faculdade Vale do Gurutuba, a FAVAG, dentro dos seus parâmetros curriculares, ela segue uma norma, né, do MEC e também a Lei 10.639, que reza, né, no sentido de estar colocando, ofertando para os seus alunos temáticas na área de africanidades, povos indígenas, populações tradicionais, e nesse webinar especificamente, nós estaremos hoje trabalhando com a questão do marco teórico, marco temporal, desculpa, e também, né, dos valores aí das populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais, e nós convidamos duas importantes autoridades na área, né, a professora Carmen Brasolim, lá da USP, que está aqui conosco, um prazer muito grande recebê-la aqui, e o nosso egresso lá da Unimontes, Lucivaldo, é contemporâneo mais ou menos da época que eu estudava lá na FAVAG, na Unimontes. Eu acho que eu estava trabalhando lá na época e ele estava fazendo a graduação, que já sou bem mais velho, né? Então, nós somos da mesma linhagem aí das ciências sociais, Carmen também, e tendo aí o apoio da doutora Franciele Drummond, que é professora da casa e que está aqui conosco aqui para estar conduzindo os trabalhos. Eu vou só fazer alguns apontamentos com relação às questões práticas para os alunos aqui. Nós estaremos, os professores que dão aula nos 2 primeiros horários de hoje, da terça-feira, eles estarão abrindo um espaço lá no AVA para que vocês possam postar até dia 21, terça-feira da semana que vem, às 23h59 minutos, para vocês postarem a resenha crítica. Mediante o depósito da resenha, automaticamente vocês recebem o certificado de 10 horas deste webinar, tá certo? E aí, então, vocês terão acesso ao certificado mediante o depósito. E agora, então, eu passo a palavra para a doutora Franciele, para que ela possa conduzir a mesa dos trabalhos, desde já agradecendo a todos pelas ilustres presenças aqui conosco. Um abraço também a todos os professores que já se encontram presentes. Eu vi aqui a professora Simone Lopes Machado, e algum outro que aparecer, depois eu cumprimento ao final. Professora, por favor. Boa noite a todos, né? Boa noite aos alunos, aos professores, né? Aos nossos debatedores que estão aqui. Eu estou muito feliz e honrada por poder mediar, né, esse debate tão importante e necessário, né, nos dias de hoje, inclusive com 2 pessoas que têm conhecimento de causa, que é a professora Carmen Brasolim e o professor Lucivaldo Gomes da Silva. A professora Carmen, ela é mestranda em Antropologia Social pela PUC, bacharel em Direito pela USP, com especialização em Ciências Sociais e advogada com experiência em Direitos Humanos. O professor Lucivaldo, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestrado em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Foi professor de antropologia da Faculdade de Direito da Santo Agostinho, professor de filosofia no curso de psicologia das Faculdades Santo Agostinho, tem experiência na área de sociologia com ênfase em fundamentos da sociologia e antropologia cultural. Ele está atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, comunidades tradicionais, identidades e quilombos. Nós vamos iniciar o nosso debate hoje com a fala da professora Carmen Brasolim e logo em seguida será o professor Lucivaldo. Depois, né, será aberto um momento para os alunos fazerem seus questionamentos, suas dúvidas e acalorar mais ainda o debate. A senhora pode ficar à vontade, professora. Oi, boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigada pela introdução, Franciele.
e agradeço o convite do Otaviano. Agradeço também a participação do Lucivaldo, quero muito escutar o que ele tem a dizer. E a todo mundo que está presente, né? Como eu não sou, como vocês dizem, da casa, eu até apreciaria se vocês quiserem deixar no chat qual o curso de vocês, de repente qual semestre, ou se você for professor, professora de qual área, para a gente saber, né, quem é que está aqui presente. Eu queria fazer só 2 pedidos técnicos. O microfone do Luiz Mário está ligado e o Lucivaldo ainda está compartilhando a tela, então acho que eu não consigo compartilhar a minha enquanto isso. Perdão. Obrigada. Lucivaldo, aí você fecha a sua tela, fazendo favor? Espera aí. Só para ela estar liberando a dela. Agora é fechar minha tela, Toninho. Espera aí. Isso, fecha aí. Oi? É isso, beleza. Obrigada. Vocês confirmam que dá para ver aí? Dá para ver, certo? Certo. Obrigada. Então tá certo. Então, depois de agradecer, né, vocês continuam vendo a tela, né? Sim. Ok, obrigada. Então, essa tela eu coloquei aí com a minha apresentação, só uma pequena correção, eu faço o meu mestrado em Antropologia Social na USP também, no mesmo lugar que eu me formei em Direito e virei advogada. E a minha pesquisa é em etnologia indígena, que, para quem não sabe, na área das ciências sociais, a gente pesquisa, enfim, questões ligadas, né, a indígenas dentro da antropologia. E aqui o convite não poderia ser mais adequado, né, tendo em vista que está acontecendo o julgamento do marco temporal nas últimas semanas e provavelmente vai acontecer nos próximos dias. E como vocês são provavelmente de áreas diversas, inclusive tem curso de Direito aí na FAVAG, né, vai ser interessante saber as questões que vocês têm, mas eu me concentrei em fazer uma fala elucidativa, né, que eu espero que seja, para quem não tem conhecimento do assunto, que saiba um pouco mais e que alimente a curiosidade, e para quem já sabe alguma coisa que queira saber mais depois disso. Então, se vocês entenderem um pouco desse assunto, eu tenho certeza que vai fazer vocês entenderem melhor muito do futuro dos acontecimentos, né, aqui no Brasil, seja políticos, enfim, de qualquer ordem, mas é um tema, uma pauta que definitivamente se estende, né, para a história da nossa sociedade, da nossa democracia. Então, eu vou tentar abreviar o tempo de fala para vocês terem mais tempo de pergunta. E aí a Franciele diz, né, depois me diga como serão essas perguntas e tudo mais. Então, aí está o meu nome, vocês já perceberam, Carmen, com esse R, porque eu sou do interior de São Paulo mesmo. E eu pesquiso a região do Alto Rio Negro, no Noroeste Amazônico. A minha pesquisa é para entender a relação desses povos, né, enfim, uma região muito multiétnica, e a relação deles com os lugares sagrados e a territorialidade. E a territorialidade é, de alguma maneira, o tema de hoje, né? Territorialidade a gente entende como a relação que se estabelece com o território, né? O lugar onde você vive. Todos os povos têm uma territorialidade, os indígenas têm as deles, que são diversas, né? Que não são únicas. Então, de início, eu vou falar sobre o marco temporal. O que que é? Mudou de slide aí para vocês? Sim. Então, o que que é? Vamos tentar colocar uma definição compreensível, né? O marco temporal é uma tese jurídica, segundo a qual os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área reivindicada na exata data da promulgação da Constituição, que é 5 de outubro de 1988. E alguma relação, né, dessa continuidade de ocupação.
ou se ficar comprovado que, se eles não estavam lá naquela data, eles tiveram algum conflito pela posse dessa terra. Então, eles têm que provar que se não estavam lá, então eles estavam resistindo a terem saído de lá. Então, vamos por partes. É um marco de tempo, né? Que essa tese se refere. E esse tempo é justamente a data de promulgação da nossa Constituição, porque foi quando se estabeleceu, de acordo com o regime atual, né, da Constituição, chamada a Lei das Leis, dispositivos em relação ao território indígena que não existiam em outras constituições, nas constituições anteriores. E esse limite colocado ele influencia o artigo 231 da Constituição, que é um dos artigos que concentra muito, né, o núcleo das garantias indígenas aqui do Brasil, que é a obrigação da União de proteger e demarcar os territórios tradicionalmente ocupados. Detalhe, né, era para isso ter sido feito em 5 anos, até 5 anos na promulgação da Constituição. E até hoje, enfim, a gente vai trazer dados mais para o final da minha apresentação, mas poucas terras, né, foram demarcadas. Ou seja, caso aquele grupo indígena não estivesse lá naquele dia, no fatídico 5 de outubro de 88, sem dúvida fica difícil provar, né, essa exatidão. Se eles não estivessem lá ou não tiverem como provar, eles não têm direito à demarcação daquela terra indígena. E provar que eles saíram sob conflito daquela área algo muito dependente de documentação, algo também importante, né, na história indígena do Brasil, porque muitos documentos eles não têm acesso, eles foram queimados, enfim, em vários processos eles desapareceram, né? Então, num país ainda etnocida, e que na época era a ditadura, né? Então, o desaparecimento de documentos era uma coisa que acontecia em vários contextos, e nas comunidades indígenas também. Segundo as pessoas que defendem essa tese, e para quem está acompanhando, né, o julgamento no STF, mesmo que seja só lendo as notícias, já deve ter escutado alguns argumentos, a tese é que a Constituição ela não protegeu as terras indígenas que os indígenas viriam ocupar no futuro, mas só aquelas que eles estavam ocupando naquele momento. Então, para aqui, para a gente apontar já uma contradição. Eles dizem, né, os defensores do marco temporal, que eles não querem legalizar ocupações indígenas que aconteceram depois, como se isso pudesse autorizar um certo esbulho da posse, uma certa expansão da ocupação indígena que não deveria acontecer e que tenha sido ensejada só para eles, sei lá, tirarem proveito da situação e terem seus territórios demarcados. Digamos que seja esse o caso, que seja um caso de boa-fé, né, de evitar o esbulho da posse. Mesmo que isso aconteça em algum caso ou outro, né, enfim, ainda não comprovadamente, a retomada desses territórios, ou mesmo a ocupação, né, a expansão das terras indígenas, faz sentido, porque as terras indígenas não são reservas, né, elas não são lugares delimitados e feitos para que nunca mais os indígenas possam viver em outros territórios ou talvez expandir, dado que a população indígena também pode crescer, né? Então, eu vou ler na decisão do ministro Hélio Brito, como ele utilizou a tese do marco temporal na decisão sobre a Raposa Serra do Sol, que foi um caso muito emblemático, que mais ou menos é a remissão de causa, né, para o caso estar sendo julgado no STF hoje. Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, acho que é o Herbert, Velber. desliga o áudio, por favor, Herbert. Todos que tiverem com o áudio ligado, desliga, por favor. Se não me engano, a moderação também consegue desligar o microfone dos participantes. Otaviane, se você quiser me colocar como anfitriã, aí eu tomo conta disso aqui. É porque eu não estou como anfitriã, então não estou conseguindo desligar. Ok. Ótimo. Bom, acho que já desligaram, mas agradeço aí para futuros ruídos, né?
Então estava falando da tese do marco temporal e como ela é esse limite no tempo, e os defensores, né, as pessoas que argumentam a favor dessa tese, elas dizem que isso evita, né? Eu leio aqui a decisão do ministro Aires Brito no caso da Raposa Serra do Sol. Evita-se a fraude da subtânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios de outras regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da demarcação. Então, ao mesmo tempo em que eles querem limitar a possível expansão, né, de terras indígenas com esse marco, a gente já vai ver que não é um caso só de expansão, é um caso de delimitar terras que eles já ocupam ou que foram expulsos sob violência, mas enfim. Ao mesmo tempo, durante o governo do Michel Temer, muitas terras oriundas de grilhagem, esbulho de posse, enfim, acho que quem também, né, não é só de capital, sabe como isso acontece, né, no interior do Brasil, qual é a realidade da grilagem, elas foram totalmente legalizadas por uma medida provisória que o Temer assinou, né, que foi conhecida como MP da grilagem. Então, a gente já vê aqui uma incoerência, né, de preocupações. Então, como assim? Se a preocupação é com atos possessórios, né, que venham a se proliferar e as pessoas não querem legalizar esse tipo de ação, quando há uma grilagem, né, nos termos do Código Civil, né, regida pelo Código Civil, ela foi legalizada por uma medida provisória do presidente. E quando há um caso de terra indígena, eles estão tentando barrar, tanto com projetos de lei, quanto no caso do judiciário, né. Então, aqui existe uma certa incoerência, né, sobre essa preocupação do espólio. De qualquer maneira, não precisa ir tão longe como para dizer que os casos judicializados ou em conflito que a tese do marco temporal vai afetar e já afeta, são um caso de indígenas que não conseguiram comprovar a posse da terra em 5 de outubro de 88. Porque eles estavam se expandindo, né, ou porque eles estão angariando indígenas até de outros países para expandir esses limites, né, como foi a preocupação do ministro Aires Brito. A realidade brasileira é outra, né, e a realidade colonial que a gente viveu é muito importante para a gente entender os rumos, né, dos julgamentos. Inclusive da nossa Constituição, que leva em consideração, né, esse histórico de violência do Brasil. Então, a gente sabe que esse histórico de expulsão, extermínio, desterritorialização dos povos indígenas aconteceu sob a responsabilidade de todos os governos brasileiros desde que existem, né? E esse passado, ele é tão terrível quanto qualquer guerra injusta e sangrenta que a gente vê acontecendo em qualquer parte do mundo e ainda acontecendo aqui, né? Então, as especificidades do ódio étnico, né, e as teorias assimilacionistas que estão tão em voga com o governo atual, elas estão, de alguma maneira, no terreno subterrâneo, né, dessa tese do marco temporal. Então, a gente vai seguir falando do caso que está realmente no STF, que é o caso Chocani. Mas quase sempre trata-se, os casos judicializados que vão ser afetados pelo marco temporal são grupos indígenas que foram expulsos por violência por um período de tempo maior ou menor e que desejam retornar a esses territórios ou que simplesmente, nesse histórico de violência e expulsão, não conseguiram deter as provas suficientes como para angariar essa prova tão difícil que é a ocupação na data da promulgação da Constituição, né? Um caso famoso, na verdade, é o caso dos Guarani Kaiowá, em Itaipu, né, porque eles foram expulsos de lá, assim, com muitas técnicas requintadas de apagamento de memória e história, né, e eles não detêm os documentos. Então, aqui eu trouxe a foto do acampamento Luta pela Vida, que né, aconteceu nas últimas semanas de julgamento e que foi considerado a maior movimentação indígena da história do Brasil, né, assim, que concentrou, né, a maior quantidade de pessoas indígenas. E eles ficaram aí, né, não sei, talvez alguém não tenha visto nas notícias, apesar de ter atingido muitos canais de comunicação, eles ficaram ali acompanhando momento a momento do julgamento, porque eles sabem que isso muda absolutamente a realidade brasileira, né? Assim, a possibilidade deles conseguirem defender
E é chamado acampamento luta pela vida justamente por esse entendimento de que sem território não tem nada, né? Não existe direito indígena que vá ser cumprido se eles não tiverem o direito ao território. Então, vamos passar para o caso Choclen. Então, o que é? Esse é o caso que está sendo julgado no STF agora, que vai virar, né, uma repercussão geral, muito provavelmente, é o que veremos no final, sobre como vai ser aplicada a tese do marco temporal em muitos casos que estão parados em várias instâncias, né, no judiciário. Até o momento, a gente fez só uma introdução, né? Agora eu vou falar mais especificamente. A primeira coisa é que eu queria trazer um pouco da história, né? A gente que vai para a área de antropologia, querendo ou não, a gente é cativado pelas narrativas, né, de outras pessoas que nem sempre podem, né, ter a voz delas em algum lugar, e a gente gosta, né, de repassar quando a gente sabe que tem um bom material ou mesmo uma pessoa representante que possa falar a história dela. Então, eu vou trazer um pedacinho dessa história que agora é midiática, que é o caso Choclen. Então, o povo Choclen é de Santa Catarina, e eles estavam em processo demarcatório na FUNAI, para quem não sabe, é assim que acontece, né? Enfim, todo um processo administrativo dentro do órgão da FUNAI, até a terra ser demarcada. E antes desse processo ser concluído, o que é muito estranho, porque assim, já era desde 2003 ou 2004, a FUNAI está assim numa demora absurda. Eles sofreram uma ação de reintegração de posse pelo Instituto do Meio Ambiente do governo de Santa Catarina contra essa terra indígena que estava sendo demarcada, mas não terminou o processo, que é Ibirama-Laclanô, que é uma região multiétnica, não é só dos povos Choclen, mas ficou conhecida mais com os povos Choclen, justamente porque os Choclen não habitam mais nenhuma outra região, só essa. Mas também tem os guaranis e pessoas do povo caigangue. Então, o governo estadual de Santa Catarina, ele diz que aconteceu o esbulho da posse dessa área da terra indígena, que estava administrativamente, né, sob o poder deles há décadas, e que também existem títulos de propriedade rural dentro dessa terra indígena, e que então, portanto, essa terra não poderia ser demarcada e que deveria acontecer uma reintegração de posse. Então, essa terra indígena em questão tem uma comprovação muito difícil da data da promulgação da Constituição, se eles estavam lá ou não. E aí eu vou mostrar por quê. Tem um livro, que é essa citação em aspas, né, do slide, é o que retoma, que chama Os Índios Choclen, Memória Visual, que é publicada em 97 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos. E eu cito uma fala de uma pessoa que ele entrevistou. Primeiro, disparavam-se uns tiros. Depois, passava-se o resto no fio do facão, relatou Ireno Pinheiro, sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos 30, para exterminar indígenas a mando de autoridades locais. Pinheiro era um bugreiro, como eram conhecidos no sul do Brasil milicianos contratados para dizimar indígenas, ou bugres, termo racista que vigorava na região naquela época. O corpo é que nem bananeira, corta macio. Prossegue o bugreiro na descrição dos ataques. Cortavam-se as orelhas, cada parte tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão, algum sobrevivente fazia vingança. E aí eu trouxe uma foto, que Silvio, esse antropólogo, conseguiu essa foto justamente desses milicianos que assassinavam o povo Choclen, né? Enfim. Cativeiro, né? Enfim, praticamente são pessoas, enfim, cativas de guerra, né? Aí mostradas como um prêmio. Essa história do povo Choclen, né? Um pedacinho dela, pelo menos. E poucas etnias foram tão combatidas por esses bugreiros, né? Um termo bem de Santa Catarina, a gente talvez não conheça, né? Fora de lá. E esse povo Choclen, ele foi praticamente exterminado. Mas no final, quando, digamos que a expansão econômica ali na região, que é a região do Rio Itajaí, e foi construída uma barragem e tudo mais, o Estado, digamos assim, cessou, né, esse extermínio e confinou eles, né, o povo Choclen, a uma região bem reduzida
na qual eles vivem até hoje. Mas eles, claro, foram que, com a cessação, né, dessa guerra mais sangrenta, eles também foram retomando os seus territórios. E se eles não estavam lá em 88, esse é o motivo, né? É um motivo de violência deflagrada. Esse é o caso que está no STF. Então, a gente vai falar mais ou menos o que diz o direito. Não uma introdução, mas uma questão que não é simples, apesar de ser, assim, direito constitucional básico, né? É uma questão que ainda é muito mal interpretada, então é bom a gente dar uma olhada. Então, as pessoas que são do direito ou que não são do direito podem se perguntar, tá bom, mas o que diz o direito? Será que é tão difícil assim? Por isso que o caso foi parar no STF? Bom, eu não presumi aqui que vocês sabem todos os pormenores, né, do julgamento, mas é legal saber algumas coisas quando a gente acompanha as notícias, para a gente entender a importância, né? Então, vamos falar de direitos indígenas. Essa ocupação tradicional da terra, ela é protegida pelo artigo 231, como eu tinha dito, e dentro do direito, a Constituição é, assim, a maior, né, na ordem hierárquica, e todos os dispositivos constitucionais, eles são aplicados acima, e às vezes em detrimento, de qualquer outro dispositivo que seja infraconstitucional, ou seja, que não tenha o status de uma Constituição, né? Então, dentro da Constituição, a gente tem umas cláusulas que a gente chama de cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser alteradas, modificadas de nenhuma maneira, porque elas são à vontade do Constituinte. A única maneira de tirar aquilo de lá seria fazer uma nova Constituição. E existe esse princípio na Constituição que a gente chama de princípio da unidade, que é necessário buscar alguma coisa que organize, né, para que seja capaz de sistematizar a vida coletiva, que em teoria é a ideia, né, de uma Constituição. E um dispositivo que organiza essa Constituição é o artigo 3º, que diz que a Constituição está lá para buscar uma sociedade que foi historicamente injusta e desigual, e que propõe superar essa história. E que, por isso, a Constituição busca igualdade, justiça social e etc. Enfim, vários princípios que estão explícitos ali, tanto na ordem social como na ordem econômico-financeira, urbana, agrícola. Por isso que a questão do território e da propriedade é tão importante, porque ela é uma chave nessa história de desigualdade e injustiça social que a Constituição visa superar. Então, por exemplo, se se discute função social da propriedade, é por isso, porque a ideia da Constituição é buscar a justiça social. E se a gente quer que as terras indígenas sejam demarcadas, e eu falo, a própria Constituição, é também, né, por esse sentido da unidade da justiça social e superar essa história de desigualdade. Tanto como as terras quilombolas, as unidades de conservação, né, coisas que têm a ver com o direito ao meio ambiente, etc. Então, é uma forma de fazer um luto, né, com esse passado do Brasil. Essa Constituição foi muito celebrada, né, chamada Constituição Cidadã, e muitas pessoas acham que, enfim, de uma maneira muito acertada, ela está fazendo um retratamento, né, com a história do Brasil. E a violência contra os povos originários, né, outro termo que algumas pessoas utilizam para povos indígenas e que às vezes é mais amplo, a violência contra esses povos foi a violência natural do Brasil, né, foi o que iniciou a colonização e essa violência que ditou a organização espacial, né, dos territórios brasileiros, enfim, desde as capitanias até o que a gente está discutindo hoje. E tudo isso aconteceu sob teorias extremamente racistas. Então, um dos artigos mais importantes para a gente discutir isso é esse mesmo, né, o 231. Então, por isso que eu coloquei a citação dele aqui. Ele diz, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições. Essas terras, dentro do direito, elas fazem parte, aliás, elas são da União, né? Mas todos os frutos e posse pertencem aos povos indígenas. Historicamente, com um certo vai e vem de constituições e atos, existia já alguma proteção à posse da terra indígena pelos indígenas, mas sempre foi uma coisa meio frágil e às vezes num caráter assimilacionista. Para quem não ouviu o termo assimilacionista antes,
ele é toda aquela ideia de que o indígena existe, mas ele é um estado transitório. Um dia ele vai ser um cidadão brasileiro. Uma tese absolutamente superada tanto pela Constituição de 88 quanto por outras leis internacionais que surgiram mais ou menos nos anos 80 e 90, que dizem que qualquer povos do mundo tem direito de autodeterminação. Então, assim, o que eles vão ser e deixar de ser, cabe a eles. Assimilacionismo não cabe. Então, é imprescindível apontar aqui que essas terras tradicionais, elas são reconhecidas como a expressão do modo de vida dos povos que as ocupam. E sendo uma cláusula pétrea, né, constitucional, ela é algo... Por que é uma cláusula pétrea, né, para quem é do direito? Porque as garantias e direitos individuais não podem ter recuo, né? Eles não podem ser danificados. Você não pode limitar e diminuir as garantias individuais. E essa é uma delas. Então, o reconhecimento de que uma terra indígena é uma terra indígena e não é outra categoria, por exemplo, uma propriedade privada, outras coisas são reguladas pelo direito civil, é o reconhecimento de que ela não pode ser vista como um paralelo a como, por exemplo, eu ou você habitamos. Isso vai ser muito importante para a gente combater tanto o senso comum quanto os argumentos de pessoas mal intencionadas nesse debate. Então, a terra que eles habitam é reconhecida constitucionalmente não como uma propriedade como nós ocupamos, mas como um modo de vida dos povos que as ocupam. Então, eles têm o próprio jeito, e isso que vai ser levado em consideração. Eles não têm que se encaixar em outros jeitos que não sejam os deles. Isso é um debate antropológico belíssimo, né? Acredito que muitas pessoas podem concordar comigo, né? Quem já conhece mais, e que vale a pena pesquisar. Mas isso é importante para entender as características da demarcação da terra indígena, porque elas são a expressão da espacialidade de um povo, ou seja, pode incluir áreas que para a gente, nós nunca pensaríamos. O caso Guarani, né, que é enfim, um grupo que ocupa uma grande área do Brasil, né, tendo em consideração o Sul, Sudeste, etc., e até Centro-Oeste, é muito importante de pensar que, no caso deles, foram demarcadas terras, às vezes, muito pequenas, porque alguns governos e autoridades, né, representantes, entendiam que era o espaço da aldeia. Então, aqui está minha casa, aqui está a casa das outras famílias, e foi essa área que foi demarcada. Mas existem muitas outras áreas que fazem parte, né, do modo de vida deles e que devem estar dentro dessa demarcação, senão o modo de vida deles deixa de existir como tal. Para eles, né? Enfim, coisas que eles consideram, por exemplo, a casa de reza, ou o lugar onde você vai pescar o peixe, onde você deixa os peixes se reproduzirem, onde você deixa a armadilha, onde você, enfim, ou onde está um lugar sagrado para aquele povo, enfim. O fato é que isso não é um ato exterior e hierárquico, não é a Constituição que vai dizer ipsis literis o que é uma terra indígena. O que a Constituição diz, na verdade, é que ela vai ser demarcada de acordo com os modos de vida daquela população. Isso é a mensagem que eu gostaria que vocês guardassem. Então, para você ter uma ideia, antes de 88, antes dessa Constituição tão bem esclarecida nesses termos, não escusa e não omissa em relação a isso, para você fazer um laudo antropológico de demarcação de terra, e isso, quem me disse foi a professora, minha professora antropóloga, que já tem, enfim, uns 35 anos de atuação, então ela pegou essa época de laudo antropológico para demarcação de terra antes da Constituição de 88, eles só aceitavam documentos físicos, né? E aí você tinha que ficar lá recuperando dados arqueológicos, registros em cartório, etc. e tal. E você não conseguia levar em consideração o que aquelas pessoas que moram lá estavam te dizendo, independentemente da documentação. E depois de 88, a ocupação tradicional da terra, ela prefere abolir o único recurso às provas documentadas para dar espaço à manifestação indígena da importância desses outros modos de viver e habitar. Então, são eles que dizem o modo como eles habitam aquele território, e assim que o antropólogo faz um laudo para enviar à FUNAI, levando isso em consideração. Então, a tese, assim, discutida como pano de fundo dos direitos indígenas promulgados na Constituição é conhecida como teoria do indigenato. É isso que eu coloquei no slide também. Que é essa teoria do indigenato? Segundo ela, esses direitos povos indígenas, que são chamados também direitos originários,
levam esse nome de originários porque o seu fato gerador é anterior ao Estado, é anterior à Constituição. Isso é uma das coisas que um dos advogados indígenas da Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, né, que chama APIB, que foi lá defender como amicus curiae no STF, ele utilizou com bastante propriedade esse argumento. Ou seja, não é como se o Estado estivesse dando este direito aos indígenas, à ocupação tradicional da terra. O Estado está reconhecendo que esse direito existe. Para quem é do direito vai entender a importância, né, dessa percepção. Então, é um direito originário. Qualquer coisa que veio depois disso não pode anular, né, esse fato. Por exemplo, dispositivos legais oriundos dessa Constituição desse Estado não anulam esse fato. Isso vai ser importante, a gente já vai entender, mesmo quem não é do direito vai entender bem. Então, o processo demarcatório, por exemplo, que eu falei, que acontece todo em âmbito administrativo. Tem várias fases dentro da FUNAI até o presidente assinar a homologação, declaração daquela terra indígena. Por isso, claro, que não houve nenhuma demarcação, né, nos últimos tempos. Mas o pedido para que a terra indígena seja homologada pode acontecer a qualquer tempo, né, um direito que não decai. E o marco temporal, ele coloca um limite de tempo, né, nesse direito, que é bastante absurdo, para limitar um direito constitucional, que um direito fundamental praticamente para de existir. Ou seja, assim, vocês ocupavam esse território em 88, e o que aconteceu depois de 88 vai ser ignorado. Não vai contar como esse direito à ocupação tradicional da terra. Outro ponto que é relevante juridicamente é que as ações que contestam essas demarcações de terras indígenas geralmente são possessórias. E o que eu quero dizer com isso, para quem não é do direito? Faz parte do processo civil. O processo civil não é a Constituição. Como eu disse, entra nas normas infraconstitucionais. Teoricamente, uma ação possessória não faz frente, né, a uma norma constitucional. Então, isso é uma das coisas que apareceu, por exemplo, no voto do ministro Eduardo Fachin, né, o que votou sexta-feira passada, que é o relator, e ele usou dessa tese, justamente que uma ação possessória, como é a ação de reintegração de posse contra os Xokleng, não tem caso, né, não tem caso contra um direito que é constitucional. Ou seja, como é que um esbulho da posse, né, digamos assim, que eles alegam que os indígenas chegaram naquela terra ou voltaram para aquela terra quando já estava sob domínio do Instituto Ambiental de Santa Catarina, do governo do estado. Mas o fato de que aquela área estava sob posse ou, sei lá, até registrada sob o título do governo do estado, não pode ser um fato gerador de direito, porque o que vem antes é um direito originário, que é o direito à ocupação tradicional da terra, que aqueles indígenas têm. Então, você não pode gerar um direito por um ato que não tem, que é ilegal, né? Enfim, você não pode ter posse da terra da área indígena. Então, ainda na semana passada, o Fachin usou, né, o Edson Fachin usou essa tese, contra o marco temporal, obviamente. E aí eu vou ler o argumento dele. Contudo, rememore-se que os direitos territoriais indígenas são originários e não são constituídos pelo procedimento demarcatório, mas meramente reconhecidos pelo ordenamento constitucional, consistindo a demarcação em obrigação da União, a fim de delimitar a extensão da área a ser por ela tutelada, seja em nome do domínio federal, seja pela garantia ao direito fundamental dos índios de posse das terras. Ademais, os atos que tenham por objeto posse, domínio ou ocupação desses territórios ou exploração das riquezas do solo, rios e lagos nelas, são nulos, atos nulos de direito. Então, diante desse cenário, especialmente se considerando que os indígenas dependem da instauração e da finalização do procedimento demarcatório por parte da FUNAI e da União, e estando essas em uma mora absurda, né? Tendo em vista que era para terminar os processos demarcatórios em até 5 anos depois da Constituição de 88, a hierarquização do título proprietário, ela não pode, né, fazer frente ao pedido dos povos Xokleng, né, e, enfim, a qualquer terra indígena que não consiga comprovar que exatamente 5 de outubro de 88 não estava lá ou não.
Então, essa tese, ela é insustentável dentro do direito brasileiro. Claro que essa é a minha opinião, mas desde o início vocês já sabiam. Vocês, obviamente, verão outras opiniões se acompanharem o STF. Eu já antecipei, né, as preocupações e os argumentos que as opiniões contrárias dizem, mas, para muitas pessoas, e eu acredito que vai ser mesmo o caso desse julgamento, a Constituição está muito clara ao dizer que é um direito originário, né, segundo a tese do indigenato, que é uma ocupação tradicional da terra e que não se trata de algo que pode ser anulado por um ato possessório, né? Enfim, por um esbulho de posse, enfim, algo que enseje uma reintegração. Outra coisa importante que eu lembrei que o Eloy Terena, que é esse advogado, amicus curiae desse caso, Chocleng, ressaltou, é que muita gente fala da ocupação imemorial, vocês já devem ter escutado. Então, para você demarcar uma terra indígena, você tem que ter uma ocupação imemorial da terra. Podia até ser o caso, há muito tempo atrás, mas hoje em dia, a Constituição, vocês não viram a palavra imemorial no artigo 231, o que vocês viram foi ocupação tradicional. Isso é muito importante, porque não depende somente da memória. A memória pode ser um fator muito ilustrativo, né, de como aquelas pessoas ocupam a terra. Mas o que a Constituição reconhece é a ocupação tradicional. O modo como aquilo se ocupa, se é imemorial ou não, é basicamente irrelevante para você, para ensejar, enfim, a demarcação, né? Bom, aqui eu vou entrar já mais nos finalmente. E aí eu chamei essa parte de e os apartamentos de Copacabana. Então, é um título provocativo, né? Mas não são minhas palavras. Para quem lembra do saudoso ministro Gilmar Mendes, que ocupou, né, o STF por muito tempo, existiu uma decisão em que ele discutiu, nem sempre os ministros estão muito de acordo entre si, ou mesmo são muito educados, quem já acompanhou essas discussões pode ver, e ele teve uma pequena discussão com o Lewandowski na época, sobre um caso de aplicação ou não do marco temporal. E ele falou o seguinte, leio. No caso de Mato Grosso do Sul, é exatamente essa conflagração que existe em função de se estar fazendo a demarcação de áreas altamente produtivas. Então, por isso que a questão se coloca. Claro, Copacabana certamente teve índios em algum momento. A Avenida Atlântica certamente foi povoada de índio. Adotar a tese que está aqui posta nesse parecer, podemos resgatar esses apartamentos de Copacabana, sem dúvida nenhuma, porque certamente em algum momento vai ter-se a posse indígena. Por isso que o tribunal fixou o critério, inclusive em relação aos aldeamentos extintos, que pegariam uma boa parte de São Paulo. Hoje, um dos maiores municípios e talvez um dos maiores orçamentos e dos maiores PIBs é o de Guarulhos, que leva o nome de um antigo povo indígena exterminado. Ao que Lewandowski responde, mas são terras tradicionais, a Constituição assim o diz. E o Gilmar Mendes responde, terra tradicional é Copacabana, terra tradicional é Guarulhos. E o Lewandowski, bem, mas Copacabana não chamou a atenção da ONU, e Mato Grosso do Sul chamou. Interessante isso, não é? Gilmar Mendes fala, agora a ONU é argumento para quê? E o Lewandowski diz, não, Copacabana é argumento para quê? Então, é trágico e cômico, né, ao mesmo tempo, essa discussão, mas é o que a gente tem chamado, né, para quem está debatendo e preocupado com esse tipo de questão, de tese e os apartamentos de Copacabana. Então, os ministros, muitos deles, inclusive Gilmar Mendes, têm apartamento em Copacabana. Que não só pela toponímia, né, o que a gente fala do nome do lugar, Copacabana, com certeza, né, de origem indígena, que é, né, uma região muito dos Tupinambá lá. Qual parte do Brasil não seria terra indígena? É isso que muitas pessoas falam. E aí eu quero retomar o que eu falei até agora para fixar, né, para vocês levarem também com vocês. A Constituição não fala de ocupação imemorial necessariamente, ela fala de ocupação tradicional da terra. Então, independentemente de, obviamente, o Brasil inteiro ter sido terra indígena, o que prevalece é a ocupação tradicional da terra hoje. É claro que o que vai ser levado em consideração é isso, né? Então, Copacabana e os apartamentos de lá não têm uma ocupação tradicional indígena, né? Então, é um argumento
falacioso, a gente vai entrar em outros argumentos falaciosos no futuro, como que para causar um temor desnecessário, né? Se tratam de casos que não são os casos dos apartamentos de Copacabana, né? Se trata de casos como os do Choclen, como a gente viu. E o que a gente vê aqui é muito essa baliza, né? Essa tentativa de se contrapor à propriedade privada à terra indígena. E outra coisa que eu quero que vocês levem é isso: são outros modos de existência, outros modos de viver, outros modos de habitar, que estão reconhecidos na Constituição. Quer queira as pessoas que acham que a propriedade privada deve prevalecer até o último instante, não é o que a nossa Constituição acha. A vontade do Constituinte não foi essa. Então, por isso que, enfim, a minha esperança e o que eu realmente acho que vai acontecer é que a tese do marco temporal não vai prevalecer. Mas é importante para a gente acompanhar também os casos futuros, a gente saber o histórico. E o histórico desse debate todo é o caso da Raposa Serra do Sol, que eu já mencionei um pouquinho. Mas, enfim, é uma terra indígena que foi homologada em 2009, mas no voto do ministro Aires Brito, que foi favorável à homologação, aconteceu, é uma terra indígena multiétnica também, que fica na fronteira, ele colocou 19 condicionantes nessa decisão, que não eram súmulas vinculantes, ok? Mas, enfim, a jurisprudência aplicou muito, baseado no caso da Raposa Serra do Sol. As 19 condicionantes incluíam o marco temporal. Também sobre esses argumentos que eu li lá, né, do Aires Brito, do medo, né, eles angariarem indígenas só para expandir os limites na terra e tal. Mas se trata de um grande conflito de interesses, né? A gente vê, na verdade, para todo mundo, né, que, inclusive para a OAB, muitos órgãos que já se posicionaram, qualquer lei internacional sobre essas questões, como o Convênio 69 da OIT, deixou muito claro que a tese do marco temporal não tem como ir para frente. Então, o que a gente vê nos casos são muitos conflitos, e é isso que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, da Raposa Serra do Sol, né? O que aconteceu, no final das contas, é que, em vez de pacificar um entendimento, gerar maior segurança jurídica, né? Que era o argumento de, se você colocar o marco temporal, pelo menos as outras pessoas que têm propriedades e títulos, etc., em regiões, né, próximas ou que talvez fossem terras indígenas, iam ter uma maior segurança, né, em relação àquele direito. Mas não foi isso que aconteceu. Os conflitos não pararam de acontecer, inclusive muito violentos. E o que aconteceu foi uma paralisação das demarcações, porque essa tese deu força aos questionamentos, às ações possessórias contra a demarcação de terras indígenas, e atolou o judiciário de ações assim, e por isso que o STF já está atrasado há muito tempo de dar um entendimento, né, sobre o assunto, para essas ações poderem ter algum, enfim, prosseguimento. Elas estão basicamente esperando. E aqui eu queria entrar já na última parte da minha apresentação, que chama Falácias em Debate. Então, é muito importante a gente saber, e eu queria trazer uma fala que fosse elucidativa, tanto do meu ponto de vista da minha formação em Direito, quanto do meu ponto de vista agora como antropóloga, do que é que está sendo debatido. Mas vocês vão encontrar com todo tipo de argumentação aí, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem ler sobre o assunto. E o ISA, né, que é o Instituto Socioambiental, fez um material muito legal de esclarecimento sobre isso, para vocês ou tirarem dúvidas, ou mesmo saberem, né, o que se poderia dizer contra alguns dos argumentos falaciosos. Então, por exemplo, disse que o principal conflito em terras indígenas afetadas pelo marco temporal é entre indígenas e produtores indígenas, ou indígenas e produtores rurais. Eu escutei podcasts, vídeos, reportagens de canais de comunicação, por exemplo, ligados ao agronegócio, coisas assim, que eu sabia que me dariam esses argumentos que talvez não sejam os mais justos e honestos. Então, um deles é isso, que tem indígenas que querem produzir, a terra indígena você não pode fazer uma exploração, por exemplo, que o agronegócio faz, tudo tem que ser, enfim, de acordo com os modos tradicionais, e que esse seria o conflito em questão. Mas, na realidade, a maior parte das terras indígenas que estão em conflito hoje em dia, estão em conflito com o agronegócio. O próprio caso da Raposa Serra do Sol, por exemplo,
incluía a figura do prefeito da cidade, que tinha propriedade de monocultura dentro da terra indígena a ser homologada e que estava, assim, furioso, né? Obviamente, com a demarcação. Outra falácia. A maioria das notícias falam a favor do marco temporal, porque seria um escândalo os indígenas ficarem com até 27,5% do território brasileiro, e milhões de hectares, ou que é chamado, né, há muito tempo a gente conhece essa expressão, muita terra para pouco índio. E uma das notícias que eu escutei falava que o valor brasileiro, o valor médio de hectare por pessoa indígena era muito alto se comparado, por exemplo, a países como Estados Unidos e Austrália. E aí é uma tese muito injusta também. Acho que aqui dá para ver. Deixa eu ver no slide. Aqui, a média mundial, né? Que é essa primeira parte de cima. A porcentagem de território indígena no Brasil e a média mundial. E aqui dá para ver que a média do Brasil não é maior do que a média mundial. Mas eles escolheram países para comparar países como a Austrália e Estados Unidos, que são países que têm um histórico de extermínio da população indígena absurdo. E os Estados Unidos tem aquela situação de reservas indígenas, né? Que basicamente eles não conseguem mais viver lá dentro e acontece muito êxodo da população justamente porque as reservas não podem crescer, tudo ao redor da reserva se altera, o meio ambiente já não sustenta aquelas pessoas, e esses países de fato têm talvez uma porcentagem baixa, mas é porque a história deles com os povos indígenas também é complicada. Então, é um argumento para a gente ficar de olho. Outra suposição falaciosa é tratar o indígena como uma categoria monolítica, que não foi algo que eu chamei a atenção no começo, mas que é muito importante ficar claro agora, que é como se os indígenas tivessem esse interesse homogêneo, como se eles fossem virar os donos do Brasil. Parece que uma categoria só vai ser dona de 27,5% do território. Mas não é o caso. Por exemplo, o que tem a ver o povo Xocleng com a demarcação do território Yanomami, que é uma terra indígena relativamente grande, em comparação com o território de outras terras indígenas aqui. O povo Xocleng vai viver melhor se a terra Yanomami for demarcada e vice-versa? Assim, né? É delicado. Não é que os Xocleng vão ser donos da Amazônia. Eles moram em Santa Catarina, né? Então é bom desmistificar esse argumento no sentido de que são vários povos, muitas vidas em questão, que são afetadas de maneira diferente pela demarcação desses territórios, né? É completamente diferente a história de concentração de terras que existe no Brasil. Então, o ISA também trouxe, né, esse dado muito ilustrativo, como as áreas que são ocupadas pelo agronegócio são infinitamente maiores do que ocupadas por terras indígenas, né? Então, se a gente pega 27,5% do território, é porque grande parte dessas terras indígenas, e aqui tem esse mapinha à esquerda, estão na área da Amazônia, ou, né, o norte do Brasil, que a gente chama. E lá, de fato, existe todo um histórico, né, enfim, que faz com que essas terras indígenas tivessem conseguido uma maior, vamos chamar assim, integridade, né? Não sofreram tanto esfacelamento quanto as terras do Centro-Sul sofreram. Então, isso é um dado importante. Que mais? Deixa eu ver se tem mais coisas nos slides. Isso é importante para quem acha que isso é importante, mas nesse momento do mundo, né, não tem como ter muitos argumentos contra isso, que é o ISA sempre traz essas questões do meio ambiente. Então, a gente está passando por todas essas, enfim, catástrofes, não sabemos exatamente como chamar no mundo, e as terras indígenas, querendo ou não, né, digam o que digam sobre indígenas estarem produzindo também, ou quererem ser agricultores, enfim, isso é uma questão muito debatida sem dados, mas acontece que o desmatamento, né, das terras indígenas, olha quanto que acontece, 2%, em comparação com 19% em terras que não são territórios indígenas, né? E isso pode mexer sensivelmente, né, com o nosso futuro, enfim, com como as coisas estão indo. Então, isso é algo muito importante a ser considerado, porque não tem a ver só com quem vai ser dono de quem, né? Ou quem vai ser dono do quê.
Enfim, o meu encerramento é isso, mas o que eu queria falar para vocês é que não é extraordinário que, mesmo que o direito, né, dos povos indígenas à ocupação tradicional da terra seja completamente reconhecido dentro da Constituição, tem muita gente que fala como se isso fosse um absurdo. Então, que isso tenha ido parar tão longe no STF, na minha opinião, é muito uma questão de conflito político, porque não tem sustentação atrás do marco temporal. Enfim, eu espero que eu tenha ajudado a elucidar a questão. Se vocês tiverem questões, vou adorar saber mais. E eu agradeço imensamente o tempo de vocês, ouvidos, e, bom, estamos aqui, espero que o debate siga bem e que a gente volte para casa mais bem informado, ou aliás, continue em casa mais bem informado, e que queira conversar sobre o assunto, né, com quem não sabe, ou com quem está curioso, enfim. Minha ideia é estimular o debate e agradeço e passo a palavra para o Lucivaldo. Obrigada, professora Carmen, né? Parabéns pela exposição. Pessoal, as perguntas elas serão feitas, né, ao final, após a exposição do professor Lucivaldo. Professor, o senhor pode ficar à vontade para iniciar a sua exposição. Estão me ouvindo? Tranquilo? Deixe-me inserir aqui os meus slides aqui, com a ajuda aqui da... Bem, agora eu tenho que voltar para a minha... Isso aí? Pode começar, professor. Tá, tô aparecendo para todos aí? Tá Tranquilo? Sim, os slides não estão aparecendo ainda. Eu acho que o senhor vai ter que abrir os slides no computador do senhor, aí depois vai lá e compartilhar a tela e ver se dá certo. Pera. Tá, peraí, os meus slides já estão abertos aqui. Vocês estão vendo, pessoal? Acho que só eu que não estou conseguindo ver, eu não estou vendo, não. Nós também não estamos conseguindo ver também, não. Não estou vendo não, viu? Então tá. Então o senhor vai abrir na tela, depois o senhor vai aqui, né, embaixo da tela, tem escrito compartilhar a tela, e o senhor tenta compartilhar. É o botão verde. Então, o meu sumiu aqui. Lá embaixo, Lucivaldo, bem no meio da tela. Eu acho que eu vou tentar. Eu acho que pode ser que alguém tenha tirado esse anfitrião. Deixa eu tentar colocar ele aqui. Pode ser isso. Eu passei para você anfitriã, aí você libera para ele. Não. Eu acho que agora vai dar certo. Vê se apareceu para o senhor aí a tela de compartilhar. Ainda não. Agora foi? Ainda não. Nossa, que bagunçou tudo aqui agora.
E agora? Apareceu? O senhor, ainda não. O senhor achou a telinha verde? Agora vai. Foi. Agora apareceu para mim. Agora Tá deu dando para certo. ver? Já apareceu aí. Já. Pessoal, antes do Lucivaldo iniciar, vamos desligar o microfone. Agora eu não vou conseguir desligar, porque o anfitrião é o professor. Mas todo mundo desliga acabou, o não encerra mais, não. microfone, porque dá muito eco na hora que ele está falando. Pode iniciar, professor. Uma boa apresentação para o senhor. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de participar dessa webinar. Estou um pouco fora da área de educação, já estou, nessa pandemia, já estou um pouco, né, digamos assim, um pouco destreinado em trabalhar. Mas eu vou, já vou adiantar aqui que eu corroboro com as ideias da professora Carmen, sabe? Muito bem explanado a questão dos direitos, né, das comunidades tradicionais, os artigos constitucionais. E a minha apresentação, eu vou ser bem sucinto, vou ser rápido, até porque muito do que a professora Carmen falou, que eu iria falar, a professora Carmen já falou, né? E aí, sempre que eu estou discutindo algum assunto, né? Quando a gente discute algum assunto, a gente tem que partir do pressuposto de tentar situar as pessoas com quem a gente está, né, com os nossos interlocutores, com as pessoas que a gente está dialogando, tá? Isso, uma estratégia lá freiriana, né, no sentido de que nós não somos detentores do conhecimento, né? Eu estou olhando aqui, tem 230 participantes, pessoas, né, de início de curso, de cursos diversificados, professores, mestres, doutores, né? Então, não estou aqui para ser dono da verdade, né? E nem aquela pessoa que chega e deposita informação para os alunos, como se os alunos fossem meros receptores, né? Por isso, ao final, né, eu estou à disposição para todas as discussões e eu gostaria de, assim, fazer uma contextualização histórica, né? Primeiro, quando a gente fala de índio no Brasil, né, a ideia que é passada, né, para todos os estudantes, né, nos livros, nos materiais didáticos, é aquela ideia de um índio subalterno, né? Aí eu começo já fazendo digamos, um recorte histórico do índio brasileiro, né? Vamos pensar lá, né, no descobrimento do Brasil, depois século XVI, depois XVII, a era das teorias evolucionistas para explicar o outro, né? E aí eu fico pensando, né? Gente, até hoje ainda está inculcado na cabeça das pessoas, né? Que aquela ideia do índio, aquele ser, né? Que é um ser totalmente natural, que vive da natureza. Então, primeiramente, para contextualizar isso aqui, eu gostaria de desmistificar algumas coisas em relação à visão que nós temos, que o brasileiro, que o mundo tem sobre o índio, tá? Gente, vou tentar, né, não vou ser diacrônico, não, vou tentar explanar aqui, mas não vou ser, muitas coisas não vou repetir, porque a professora Carmen já falou, então, né, vou tentar fazer um paralelo aqui, tá? Então, assim, quando o índio, né, brasileiro, ele é visto, né, antes de entrar nas constituições, nas questões do direito, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da alteridade, né? Eu, como antropólogo, né, professor de antropologia, de sociologia, né, trabalhei com algumas comunidades tradicionais quilombolas, né, ultimamente, nos 2 anos, eu tenho feito relatórios antropológicos em parceria com o professor doutor João Batista de Almeida Costa, que é um antropólogo da Unimontes, né, professor do PPGDS e do Centro de Ciências Sociais. E a gente começa a fazer essa leitura
de onde a pessoa dá o lugar de fala, dá o lugar de discurso para essas pessoas, né? O que a Carmen falou que é muito, muito interessante. Às vezes as pessoas elas trabalham com aquela ideia de fazer o discurso pelo outro. Ela falou dessa relação, dessa questão do laudo antropológico, né? Então, essa questão de fazer o discurso pelo outro, né? Então, nós, como antropólogos, né, que estamos, eu como etnógrafo, né, fiz um trabalho sobre a política de acesso ao território para comunidades quilombolas, uma comunidade de São João da Ponte, né, são bem conhecidos, são os brejos crioulos, né, os negros dos brejos crioulos, e teve a titulação da terra sancionada em 2010, se me falha a memória. Bem, mas vamos voltar lá na questão do índio brasileiro. A ideia que se tem é que o índio, quando ele aceita, quando ele aceita a dominação por parte do outro, ele é um bom selvagem, né? Nossa, aquele cara lá que aceitou, né, como diria a música do Renato Russo lá, né, que receberam os presentes, os espelhos, né? E depois aquele que ele reage, ele não quer ser dominado, ele começa, né, de várias formas a entrar em confronto, a entrar para o interior do país, justamente porque ele não quer essa submissão, não quer essa dominação. Por mais que os europeus tinham a ideia que o índio não tinha cultura, que o índio não tinha, não era uma pessoa politizada, sim, eles tinham as organizações políticas, né? Eles tinham todo um modo de vida, organização social e tudo mais, né? Agora, não era aquela visão que o europeu tinha sobre, né, o índio. E aí começam-se as diásporas, né? O índio, né, que não quer ser dominado, ele começa a mudar. O território brasileiro era todo povoado, não era só onde chegaram os portugueses lá em Porto Seguro, né? Então, esses índios, eles começam como estratégia política de sobrevivência, né? Então, eles são estratégias políticas de sobrevivência de ir para algum lugar, depois voltarem para suas terras. Eles não abandonam. Eles, né? A grande maioria eram nômades, mas eles voltavam para suas terras, né? E aí, a gente pensa o contexto do índio, até hoje, na atualidade, a gente está pensando o contexto do índio como aquele ser lá, né, que tem que andar pelado, no mato, que não tem que participar, né, do processo civilizatório, digamos assim, né? Civilizatório entre aspas, né? Porque a primeira ideia que tiveram com o índio brasileiro foi de tratá-lo como um ser selvagem que precisaria ser civilizado, né? Bem, então, gente, dentro dessa contextualização aí, a gente fica fazendo uma leitura socioantropológica justamente desses aspectos que foram produzindo os impactos sobre as populações indígenas. A gente tem que contextualizar. Não é pensar o hoje, né? Por que eles estão assim? Tem todo um processo. Então, desde a chegada dos portugueses, né, eles sofreram impactos, né, com o processo de colonização, né? Os índios passaram por um processo de genocídio de várias etnias. O pessoal ainda tem essa ideia, como disse a Carmen, de tratar o índio como se fosse, né, o índio como se fosse o único povo. Não, são vários povos na formação social brasileira, que tem vários povos indígenas, tem troncos, né, os macro-gês, os tupis, né, os tupis guaranis e por aí vai. Então, assim, essa ideia, né, o que esses índios passaram por esse processo até chegar aos dias atuais, né? Então, isso a gente tem que pensar também, dentro de uma contextualização. Um período muito importante que deve ser analisado, que é o período da ditadura militar, onde os povos indígenas sofreram muito, né, com o processo desenvolvimentista. Nós temos que, né, expandir fronteiras, né, agrícolas e tudo mais, e as transamazônicas, né, da vida, falar as transamazônicas, entre aspas, porque foram várias PRs de integração nacional, e isso, né, chegaram aos índios várias doenças,
né? Genocídio mesmo de várias tribos, de várias etnias, né? E aí nós chegamos hoje, nós chegamos na atualidade, vamos falar assim, né, de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Com esse problema que não é só do indígena, mas também das populações tradicionais, né, principalmente as quilombolas, que eu venho estudando há muitos anos, né, desde que eu escrevi a minha dissertação de mestrado. Bem, e aí, né, esses povos indígenas vêm sofrendo esse processo que eles querem apagar a identidade indígena, né? E como que se apagam a identidade? É simplesmente fazendo com que essas pessoas elas neguem as suas identidades, desvalorizando, cada vez colocando ele como um indivíduo inferior, inferiorizando, você consegue dominar essas sociedades, esses povos indígenas. É impressionante que tem um livro do João Pacheco de Oliveira, não, desculpa, do Roberto Cardoso de Oliveira, que fala sobre o caboclismo na Amazônia. É muito interessante, para quem tem interesse em ler e tal, tem na internet, fala do processo de apagamento. Quando você coloca, né, principalmente aquelas pessoas que estão chegando, né, e expandindo fronteira, né, para colonização agrária e tudo mais, eles colocam que o índio é preguiçoso, que o índio é cachaceiro, né, não gosta de trabalhar e tudo, só denegrindo a imagem. Muitos índios, eles acabam aceitando essa imposição que vem de fora e começa aquela questão do caboclismo, né? Eles falam, ó, eu não sou índio, eu sou caboclo. O que é um caboclo? Né? Caboclo é como se fosse uma nova categoria que não fosse nem mulato, que não fosse nem indígena, que não fosse nem branco, que nem fosse, né? Que fosse aquele entre meio das partes lá. Então, assim, eu não sou indígena, eu sou caboclo. Por quê? Ser indígena é negativo, ser indígena é ruim, né? Então, vem todo esse processo. Nós sabemos que houveram 7 constituintes até chegar à Constituição Cidadã de 1988, né? E aí vem, através de movimentos sociais, né, de órgãos internacionais, aí eles vêm colocar na Constituição alguns direitos para os indígenas e populações tradicionais. Então, isso não foi a toque de caixa, não. Houve movimentos indígenas, né? Antigamente chamava de indigenista, mas hoje são movimentos indígenas, dos próprios índios, onde eles se assumem, né, como índios, né, que tem uma cultura, tem uma memória, e busca a sua, né, fazer parte, a sua cidadania, né? Porque a formação da sociedade brasileira se deu dessas 3 raças, então não temos como negar. Na ditadura, eles queriam colocar como se fosse integrar o índio à cultura brasileira, apenas como, né, uma adaptação, jogar ali dentro da população brasileira. Então, aí, com a Constituição de 88, veio, né, o quê? Os direitos das comunidades tradicionais, das minorias, é o que a gente chama de direito à diferença, né? Em minha dissertação de mestrado, o título é Populações Tradicionais, né? Direitos tradicionais quilombolas, um direito diferenciado, né? Aí eu falo da política de acesso à terra para as comunidades tradicionais, no caso os quilombolas, e falo de um direito diferenciado. Por quê? Né? Porque eles pressupõem que pessoas diferentes têm direitos diferenciados, né? Mais à frente eu vou falar um pouco sobre essa questão do direito, tomando por base a questão da igualdade. Tá? Bem, então, como a Carmen já falou, acho que não adianta debater, voltar, né? Senão fica redundante, essa questão dos povos originários da terra. Então, esse marco territorial, ele jogaria por terra, né, todos os direitos das comunidades tradicionais, dos indígenas, né, por terra. Então, o que a Constituição, né, prega é que os povos que precedem a formação do próprio Estado, eles têm os direitos, né, os direitos
que são direitos pétreos, digamos assim, causas pétreas, né? Bem, aí, quando a gente está falando, né, principalmente quando você fala para estudantes de direitos, da área das grandes ciências, da grande área das ciências humanas, a gente discute muito, direito. O que é direito? Direito e justiça, né? Então, se partirmos do pressuposto dos liberais lá, do Rousseau e tal, daquela questão da igualdade entre os homens, né? Que tem um livro que fala da origem da igualdade, das desigualdades entre os homens, né? Fala assim, ó, todas as pessoas são iguais perante a lei, todas as pessoas têm o mesmo direito. Será? Né? Está na Constituição que as pessoas têm direito à terra, acesso à cultura, acesso... Tem direito, mas eles têm acesso, né? Então, sempre que, assim, principalmente quando discutia com alunos da área das ciências, das grandes ciências sociais aplicadas, né? A gente fala, gente, uma coisa importante é você discernir o que é justiça, igualdade como justiça e igualdade como semelhança, né? O pessoal do direito gosta muito disso, né? Então, quando você trata as pessoas de forma desigual, né? Você trata desigualmente os desiguais, você está sendo justo, né? As pessoas pensam assim, não, mas isso não é justo tratar as pessoas desigualmente desiguais. É você dar a cada um aquela parcela que ele merece. Isso é tratamento justo. Tratar com justiça, nem sempre é tratar com igualdade, né? Eu brinco com os alunos, eu falo, se eu chegar em sala de aula e dar 10 na prova, no trabalho, para todo mundo que fez o trabalho, dar 10 pontos, para toda a equipe, eu estou sendo justo? Aí todo mundo, tá sim, professor, você está sendo justo. Eu, não, porque sempre há um que esforça mais que o outro, tem maior esmero, dedicação, né? Então, assim, você tem que ser justo a partir do momento, né? Você não pode dar essa igualdade, né? Aí eu estaria tratando todos como semelhança, partindo do pressuposto que todos são iguais. É como se... mas o índio não quer trabalhar. Não é assim. Ele tem, né, uma formação cultural diferenciada do que pensam outras sociedades, digamos assim, mais modernas, né, mais contemporâneas, assim. Então, quando a gente fala da questão do direito da justiça, tem sempre que haver uma equidade, né, equanimidade, a palavra. Ou seja, você não pode, né, partir do pressuposto que as pessoas são iguais e precisam de tudo igual, né? Sempre brinco conversando com os amigos meus, né, da área do direito e tal. Eu falo, olha, gente, eu trabalho na comunidade quilombola. Quem é que tem melhores condições? Aquele que tem acesso a curso particular, aquele que vai para a escola de ar-condicionado, ou aquele menino lá do quilombo que mal alimenta e vai a pé para a escola, né? Eu ainda brinco com os meninos, falo, aqueles que papai dá o sucrilho Kellogg's no café da manhã e leva na escola, ou aqueles que saem a pé, né? Como um beiju e saem a pé. Se bem que um beiju é uma coisa maravilhosa, né? Mas isso é uma comparação só. Então, assim, a questão do tratamento, né? E quando a gente pensa nessas pessoas, nessas comunidades tradicionais, a gente pensa com um certo etnocentrismo. A gente, né, olha o outro de cima para baixo, né, desqualificando. E é por isso que na nossa sociedade existe, né, tantas mazelas sociais. Bem, uma coisa importante que a Carmen já ressaltou, e eu gostaria também de falar, é a questão do conceito, né, de terra e território. Terra, uma área delimitada e tal, onde se reproduz, né, socialmente. Só que, quando a gente fala de território, né, o pessoal entende, eles confundem muito isso, principalmente o pessoal quando vai falar de direito das comunidades tradicionais ao território, eles confundem muito isso, que é a questão da terra, né, e a questão do território. Terra, ela tem um sentido capitalista, de reprodução econômica, né? Eu tenho uma terra ali que produz gado, produz carne. Eu tenho uma terra que produz soja,
né? Eu tenho uma terra que produz capital. Então, essa terra, né, que ela se transforma em capital, né, a terra que faz girar capital, é dentro do pensamento, né, dos grandes produtores, dos proprietários de terra e tal. E a terra, para as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ela tem um sentido de pertencimento, né? Quando você fala, olha, eu conversando com alguns quilombolas, falo, gente, vocês, os marcos territoriais, né? A gente vai explicar para essas comunidades, quando você vai fazer um laudo antropológico, a principal coisa são os marcos territoriais, né? Então, quando a gente fala assim, ó, onde é que vocês retiram, aqui no caso nosso, no norte de Minas, onde é que vocês retiram a palha do coco catulé para fazer a casa de farinha, a choça, que eles chamam lá, né? Os ranchos, né? Aí eles, lá na Chapada. Aquele é um marco territorial. Ali tem um cemitério onde meu pai, meu avô foi enterrado, né? Os quilombolas da comunidade aqui perto do Rio São Francisco, chamada Praia, né? Em Matias Cardoso, né? Eles têm uma ligação muito grande com o território, que é a beira do rio. Então, todo mundo tem um porto. Por mais que ele esteja longe da margem do rio, eles procuram um jeito, um caminho de cada lote de terra dá para o Rio São Francisco, porque eles têm um vínculo com o Rio São Francisco. Isso é territorialidade, não é só a casa, é a territorialidade deles, o espaço sagrado, né? O lugar onde é engraçado que em uma comunidade que eu estive visitando recentemente, o pessoal falou, marco territorial, e falando, né? O cruzeiro, onde é que se fazia os novenas para chover? A quixabeira do defunto. Eu falei, o que é quixabeira do defunto? Aí um velho chegou para mim, o seu Juca, chegou e falou, o cemitério era muito, muito longe. Então, a gente, para levar até o cemitério, tinha um lugar que se descansava, uma quixabeira, uma planta, né? Quixaba, que a gente descansava embaixo, então ficou conhecida como a quixabeira do defunto, que é um lugar para eles, é um lugar sagrado, porque é onde eles paravam com seus entes queridos, né, que faleciam, para chegar até o cemitério. Então, essa questão do território, do pertencimento, né? É o lugar onde se tira madeira para construção, é o lugar onde se caça. Então, o território, para o índio, por exemplo, né, ele não é só aquele espaço da aldeia, tem todo um vínculo com a natureza. E a questão também da reciprocidade, né? Porque eles acreditam na reciprocidade da natureza, né? Como nós, né, dentro do pensamento capitalista, chegou lá, meteu o trator, desmatou tudo, plantou, choveu, molhou, adubou, né? Não, eles têm todo um trato para, né, para com essa natureza. E a questão da reprodução, a reprodução familiar da aldeia, não só da família, mas a reprodução da aldeia. Tem toda uma estrutura social, regras, né? Então, assim, é o modo de reprodução da vida deles que vai em confronto com o pensamento capitalista. Nossa, eu preciso vender tantas toneladas de soja. O índio não. Olha, nós vamos fazer uma festa, os quilombolas também, né? Vamos fazer uma festa, o exemplo dos quilombolas, vamos fazer uma festa para São Benedito, São João. Aí sim, eles vão aumentar a produção para fazer aquela festa, ou vai casar uma filha, né? Tudo isso, eles preparam um pouco a mais. Mas não tem aquela questão de acumulação, é de sobrevivência, né? Então, assim, existe uma reciprocidade. A relação homem-natureza é uma coisa recíproca, né? E aí, modo de vida familiar, né? Uma reprodução familiar, bem diferente daquela reprodução de capital, como eu disse no início, tá? Então, gente, um exemplo aqui. Tá. Esse sentido de pertencimento, né? Quando a gente chega em comunidades tradicionais, eles demonstram isso para a gente com uma sensibilidade, né? Como se eles quisessem passar para você o modo de vida deles. Então, quando eu estive em trabalho de campo, né, fazendo uma dissertação, relatórios antropológicos, né, laudos antropológicos,
a gente vê, né, a gente nota a necessidade de um discurso dessas pessoas. Não é chegar lá e estudar aquelas pessoas, né? Como diz o antropólogo, né? A gente não estuda a aldeia, a gente estuda na aldeia. É lá que você ouve o que eles têm a dizer. Então, assim, como antropólogo, né, professor da área da grandes ciências sociais, sociologia e tal, a gente tem o papel de ser um mediador desse discurso, que não chega, né? Por quê? Porque a representatividade dessas comunidades tradicionais, ela é muito pequena, né? E eles não têm um lugar de fala, não têm um lugar de discurso. Assim, claro, a gente trabalha isso. Ah, mas vocês têm dinheiro. A gente não vai lá. Quando a gente chega numa comunidade quilombola, por exemplo, as pessoas fazendeiras falam, vocês estão vindo aqui para poder incitar o pessoal à violência. Não. É falar de um direito que eles têm e, muitas das vezes, eles nem têm conhecimento, porque eles não têm acesso, né? Se não tem acesso, tem direito, mas não tem acesso. Então, é uma questão muito importante. Que, assim, a gente tem, né, essa questão, né, que não dá para ser isento, né, nessas relações sociais, quando se fala, né, de produção científica, tem que ter um afastamento, como diria o Durkheim, não, né? Quando você escolhe um objeto de pesquisa, você já tem uma certa, né, você não tem como ter essa subjetividade, esse distanciamento, né, dos fatos. Então, a gente, como antropólogo, a gente trabalha, né, com essa proximidade, mas não né, falar por eles, é dar a eles um lugar de discurso, né? A etnografia é justamente isso, dar, né, às comunidades tradicionais um lugar de discurso, é anotar a curva do discurso, né, como diria o Clifford Geertz, é anotar a curva do discurso, de onde eles estão falando, né, para que eles sejam ouvidos pelas autoridades, né, sejam reconhecidos, tá? Bem, aqui, quando a gente fala de direitos constitucionais, né, de 88, que foi o marco, né, a Constituição Cidadã, sempre é bom, assim, a gente fala, é claro, há pensamentos contrários, né, divergentes e tudo mais, mas a gente tem que ter um embasamento, né? E aí eu peguei aqui 2 artigos da Constituição, né, algumas partes do artigo 215 e 216, que fala justamente isso, né, que é o papel do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, né? Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando o desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que as conduzem aí eu coloco a cláusula 5ª, né? Valorização da diversidade étnica e regional, né? Porque é muito importante para essas comunidades tradicionais, se respeitam as culturas, a cultura deles, né? Quando é respeitada a cultura deles, as manifestações culturais, né? Eles é uma forma também de dar a eles um lugar de discurso, de fazer parte dessa formação social que é a formação social brasileira, tá? O artigo 216, né? É uma coisa também muito importante, fala sobre patrimônio cultural brasileiro. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, né, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, o modo de criar, fazer e viver. Essa é muito importante, porque se você não respeita o território dessas comunidades, né, você não vai respeitar o modo de criar, o modo de fazer e de viver dessas comunidades, né? As criações científicas, artísticas e tecnológicas, né? As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, né? Aí vem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, né? Então, gente, tá na Constituição, né? Se houver
claro, o Fachin já votou, eu creio que, né, não serão favoráveis, né, a esse marco temporal. O Fachin já votou. O procurador da República, acho que antes do Fachin também, já votou contra esse marco temporal. Então, eu acredito que, se acontecer, né, de aprovarem esse marco temporal, será um retrocesso muito grande. Eu acredito que não irão fazer isso, porque a formação social brasileira dependeu e depende, né, do papel do índio, do negro e do europeu. Tá? Bem, para não delongar muito, né, a gente for falar aqui, né, dar muitos exemplos, as considerações que eu faço, principalmente aqui no nosso Brasil ainda existe uma postura etnocêntrica, né? E essa postura etnocêntrica, ela funciona como forma de dominação, ou seja, você denegrir o outro, né? É você tentar apagar a identidade do outro, né? Nessa postura etnocêntrica, ó, que ainda, índio? O que esses índios estão querendo, né? Numa faculdade que eu trabalhei um tempo atrás, estava no primeiro período, né? E falando sobre populações tradicionais e tal, lá, sobre direito diferenciado, né? Que o pessoal chega no direito já no primeiro período, né? Super empolgado. Aí, falando, né? Contando histórias lá de várias tribos, né? Do trabalho do antropólogo, né? E aí, um aluno, os alunos, né? Eu falei, engraçado, vocês têm uma índia estudando aqui com vocês na faculdade. Nossa, aí foi, né? Queriam sair no corredor e na sala procurar quem era a índia, né? Ver se tinha alguém vestido com algum cocá na cabeça, uma flecha. Eu falei, não, gente, ela vem de caminhonete para aula, viu? Não precisa se preocupar, não. Era indígena, na verdade, né? Porque a ideia que as pessoas têm, que essa postura etnocêntrica, é que índio tem que andar a pé, pelado, né? E não, ele faz parte do processo, né? Ele faz parte do processo de construção social do Brasil, e ele tem também, né, que acompanhar. Agora, quando se nega essa identidade indígena, né, você está negando a própria identidade brasileira, né? Então, essa postura etnocêntrica, ela ainda é muito vista ainda na nossa sociedade, né? Como se diz, estamos bem, né, século XXI, as pessoas ainda acreditam nessa ideia do índio, né? De construir aquela escola para os índios, a cartilha totalmente diferente. Não, eles podem aprender a linguagem, aprender outras línguas e tudo mais, né? Um exemplo disso que nós temos hoje índios na política, o Krenak, né? Um filósofo, um grande filósofo, né? Meio ambientalista e filósofo. A Célia Chacriabá, uma grande pensadora, estudou no mestrado em desenvolvimento social, né? Uma pessoa, né, que é lá da aldeia Chacriabá. Então, assim, importante que essas pessoas, elas não se deixem também, né, serem dominadas dentro dessa postura etnocêntrica. Então, assim, sempre que o índio aparece na história do Brasil, né, como disse no início lá, ele aparece como bom ou mau selvagem, né? Mas, na maioria das vezes, ele é um indivíduo submisso, um subalterno, sempre, né? E aí a questão, né? Apesar de eu ter falado aqui agora que algumas autoridades indígenas, né, nas causas indígenas, mas eles ainda são poucos, falta representatividade, tá? Pessoal, assim, foi uma coisa bem sucinta mesmo, né? Só, às vezes, até dando alguns exemplos do que a Carmen falou sobre a questão indígena no Brasil, mas só para falar um pouco das populações tradicionais, né, as quais eu trabalhei e estou trabalhando ainda, e que as representações que eles têm, né, junto às autoridades hoje têm aumentado, né, as autoridades estão tendo um olhar mais atento para essas, né, para essas sociedades, para essas comunidades tradicionais, principalmente as comunidades indígenas, né, e quilombolas, que, assim,
eles querem ter acesso, né? Um dia eu cheguei com um aluno na comunidade quilombola e o aluno falou, o iPhone quilombola é melhor que o meu. Eu falei, por que ele não pode ter celular, né? Por que não pode andar de carro? Tem que morar ter casa de taipa a vida inteira? Não. Isso é a questão da acessibilidade. Pessoal, desde já agradeço, né? Estou aqui à disposição. Não vou delongar muito, não, que eu creio que vocês têm questões que podem ser levantadas e discutidas, tá? Eu agradeço ao professor Otaviano, a contribuição da Carmen e da mediação da Franciele, tá? Estou à disposição de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, professor Lucivaldo, né, pela exposição riquíssima, que eu tenho certeza que contribuiu muito para o ensinamento, né, dos nossos alunos. Pessoal, eu vou abrir um espaço agora, né, para perguntas. Quem quiser fazer qualquer tipo de questionamento, pode colocar aqui no bate-papo, né? Se vocês quiserem direcionar para um ou outro debatedor, vocês podem colocar que eu passo aqui. O Fran, os questionamentos não podem ser feitos de forma oral, não? Pode sim, João, pode ficar à vontade. Então, beleza. Boa noite aí a todos os palestrantes. Boa noite, Fran. Meu nome é João Vitor. O Fran já falou aí o meu primeiro nome. Bom, achei muito interessante aí o debate, a exposição dos palestrantes. No entanto, eu gostaria de colocar alguns questionamentos aqui em relação à posição dos senhores. Eu não sei se eu vou direcionar aqui para um dos dois, acho que pode ficar à vontade aí, qualquer um para responder. Os dois abordaram assim uma linha que, de certa forma, eu acho que tinha o mesmo objetivo, embora abordaram os assuntos aí de forma diferente. Mas, enfim, eu vou aos questionamentos aqui. Em relação a essa questão dos índios, eu considero, assim, o professor aí falou, o professor Lucivaldo, né, se eu não me engano o nome aqui dele, que os índios eles são tratados de formas diferentes, né? Que isso, na verdade, é um ponto bom. Aí eu coloco, assim, a professora também abordou nesse sentido aí, falando que os índios também eles são, de certa forma, tratados de forma especial, né? Como se fossem pessoas diferentes, mas eu coloco a questão seguinte: se esses índios são tratados de formas diferentes, isso aí não atrapalharia ao tratar deles igual? É claro que o professor fez aí algumas críticas falando do liberalismo, do Rousseau lá, que tratava as pessoas como todos iguais e acabava que não respeitava as diferenças, mas, assim, eu, particularmente, do meu ponto de vista político, eu sou libertário, eu não sei se vocês já ouviram falar desse movimento, é um pouco diferente aí do liberalismo, seria um pouco mais radical, e o libertarianismo ele considera que o único direito que é importante assim para respeitar, tanto do ponto de vista cultural, social, de qualquer pessoa, não seja índio, seja não índio, seja negro, quem for, é o respeito à propriedade privada em si, porque através desse respeito à propriedade privada, essas pessoas utilizarem dessas propriedades, eles podem fazer o que quiser, desde que eles não agridam a propriedade dos outros. Então, enfim, eu considero que, na verdade, a Constituição brasileira ela vem a cercear um pouco os direitos dos índios, justamente porque ela não considera os índios como os não índios, vamos dizer assim. Ela coloca aí os índios como diferentes e cerceia um pouco esse direito à propriedade, deles dispor da propriedade, deles ter propriedade. Propriedade dos índios são totalmente diferentes das outras. Se eu não me engano, eles não podem alienar as propriedades, eles não podem dispor. A forma deles usufruir a propriedade deles é totalmente diferente dos não índios, se eu não me engano. Eu peço que me corrijam aí se eu estiver equivocado. Então, essa é a questão que eu gostaria de colocar. E se considerar das pessoas indígenas, colocar as pessoas, falar indígenas, eles são indígenas, eles não são índios. Bem, eles podem ser chamados assim, pessoas podem chamar as outras da forma como bem quererem,
Mas será que essa forma de chamar não considerou essa forma de considerar as propriedades dos índios e levou essa forma de considerar as propriedades dos índios de forma diferente e acaba que eles não podem exercer a própria liberdade? Será que os índios, o professor aí colocou, o professor Lucivaldo aí também colocou, que eles não consideram a propriedade como no sentido capitalista, que eles consideram como no sentido de pertencer, que eles utilizam ali para viver a cultura deles, não sei ao certo, mas todos os índios, mas falando assim, como seres humanos, será que todos esses índios vão sempre ser assim? Como o professor colocou aí alguns exemplos, que eles mesmos evoluem, hoje em dia já usufruem de algumas dádivas do capitalismo, aí, vamos dizer assim, carros, ar-condicionados, motos, antenas, televisões, vários meios de comunicação. Será como que os índios vão ter acesso a isso aí? Será que vai ser só através de benefícios ou os índios também podem usufruir da terra deles, aproveitando dos minerais, das florestas, sem toda a burocracia estatal, sem tudo que a Constituição vem aí a limitar? Se eu estou certo mesmo que a Constituição vem a limitar e outras legislações extravagantes aí, infraconstitucionais, será que isso não está cerceando o direito desses índios como seres humanos, sem considerar eles como os índios, mas como seres humanos, além de tudo? Será que essa consideração aí especial dos índios não cercearia esse direito essencial aí, que é um direito natural, como o próprio movimento libertário considera? Esse é o questionamento que eu gostaria de impor aí, e os dois podem ficar à vontade para fazer suas considerações aí, tanto o professor como a professora. Muito obrigado aí pela oportunidade de colocar esse questionamento. Quer começar, professor Lucivaldo, falando? Quando a gente fala de populações tradicionais, hein, João? Quando eu falei daquela ideia, da proposta do tratamento igual, ou tratamento desigual, né? Porque a gente fala de um direito diferenciado, se partindo da perspectiva do Rousseau, né? O tratamento igual para todas as pessoas oblitera o direito das minorias. É isso que a gente está querendo ressaltar, né? Porque não, a gente não quer que o índio, né? A gente não quer pelo índio, não. Só tem que mostrar que as políticas públicas, de acordo com a Constituição, né? Respeitando a Constituição, tem que dar a eles subsídio para participar do processo, né? Do processo de político, social, econômico do Brasil, mas com igualdade de condições, né? Dá a eles igualdade de condições. As pessoas que não foram inseridas no contexto do capitalismo, se eles quiserem entrar no capitalismo hoje, eles vão ter que remar muito mais, né? Então, essa que é a minha leitura que eu faço sobre essa questão do tratamento. Não eu acho que a ideia nossa sobre o índio é que o índio foi tutelado por muito tempo, né? Essa questão da tutela, o índio foi tutelado, e hoje, a partir da Constituição de 88, ele passa a ser cidadão. Ele começa a fazer parte, ele passa a fazer parte do processo, né? Eu creio que a questão de dar igualdade de condições para essas pessoas que são minorias, né? Não podemos também, né? Claro,